polémicos, e eu não tenho como objetivo trazer-lhe uma obrigação, um rumo, obrigá-lo a mudar de opinião. Eu tenho como objetivo partilhar aquilo que Deus me trouxe, a conclusão compete a cada um. Uma das frases que eu mais gosto, que eu vi aqui no Brasil, há uns caras que dizem assim: vou cuidar da minha saúde porque da minha vida já tem muita gente cuidando. Eu gostei dessa frase, então não estou aqui para cuidar da vida de ninguém. Eu estou até este momento um pouco na dúvida sobre qual das palestras realmente deveria entrar. Estou muito tentado em entrar na palestra de cinema e ao mesmo tempo penso que é um pouco importante entendermos a sequência do quadro profético. A da música já decidi que vamos deixá-la para amanhã, mas não sei qual seria a vossa opinião. Quadro profético? Bom, então a escolha é vossa. Quadro profético é uma coisa que entusiasma alguns e afasta outros. Algumas pessoas ficam preocupadas. Nós temos o quadro profético das 2300 tardes e manhãs, que assusta muitas pessoas. Este quadro, as pessoas olham para ele, e eu durante anos na igreja ouvia os pastores falarem sobre isso, as pessoas falarem sobre isso e não entendia nada. Também não pesquisava lá muito, mas o que é certo é que era um pouco confuso. Nós não vamos abordar as profecias das 2300 tardes e manhãs, senão no lado em que elas nos dizem respeito, em que nos interessam para o dia de hoje. Estas profecias, elas mostram um ciclo ou vários ciclos proféticos. O que acontece com Deus é o seguinte: sempre que Deus traça uma profecia ou um ciclo profético, no cumprimento desse ciclo profético, ele suscita um profeta para cumprir, explicar ou traçar um novo ciclo, ou fazer as três coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, Daniel recebeu a visão e ele ficou preocupado, e logo se viu a questão das 70 semanas para o povo de Israel. A meio dessa semana última, vem um profeta, que é Jesus. Ele vem explicar essa profecia, ele aponta muitas vezes para o livro de Daniel. Ele vem cumprir essa profecia, porque ele é o Messias, e ele vem traçar um novo ciclo profético. Vemos isso em Mateus 24, quando ele descreve as coisas do tempo do fim. Consequentemente, ao chegarmos a esse novo final de ciclo profético, chegamos à data de... Reparem só no seguinte: a data de 1844 é uma data histórica e ela é uma data que vai marcar a entrada num período histórico, que é o período da igreja de Laodiceia, certo? As pessoas pensam que Laodiceia significa aquele que dorme, mas Laodiceia significa povo do juízo. Então, nós somos um povo que se segue a seguir ao povo de Filadélfia e entramos numa fase especial. Quantas igrejas encontramos no Apocalipse? 7. Qual é a sétima? Qual é a próxima? Última. O que é que a igreja é profeticamente na Bíblia? Sim, não era isso que eu queria dizer. Como é que ela é representada? Uma mulher, ela é a noiva de Cristo. Como é que Cristo vai levar ao Pai uma noiva que dorme? Como é que o Pai vai dizer: eu aprovo este casamento, e ele nem vai conhecer esta noiva porque ela nem se atavia para o casamento, e dorme? Por que é que esta data de 1844 é tão importante? Eu não me quero fixar na data em si, mas eu quero que entendamos algumas coisas interessantes. Nesta data, cumpre-se o quadro profético, ou seja, um ciclo profético se fecha e vai Deus ter que suscitar um novo profeta. Um profeta que vai explicar, cumprir e traçar novos ciclos proféticos. Agora, temos perante nós um cenário que nos leva a algumas decisões. E este cenário, e este é o ponto onde isto começa a entrar no campo da comunicação, no campo do mundo que vivemos hoje. Nesta data, ou por volta desta data, nós vemos surgir várias coisas.
Em 1844, Darwin traz a teoria da origem das espécies. Ou seja, coincidentemente, as pessoas não consideram isto uma religião, mas consideram ciência. A ciência diz o seguinte, que qualquer facto científico tem que ser experimentalizado e testado para ser comprovado. Senão não passa de uma teoria. Como é que se pode ensinar uma ciência que não passa de uma teoria? Porque todo mundo diz que é teoria da evolução, mas apresenta-se como sendo um fator científico. No livro Viagem ao Sobrenatural, o pastor Roger Morneau indica o seguinte, diz que os satanistas, a igreja de Satanás, considera o evolucionismo como uma religião. Qualquer doutrina que te aproxime do teu Deus é uma religião. Religião vem da palavra religare, voltar a ligar-se a Deus. Então, que Satanás dá uma bênção especial a todas as pessoas que ensinam a teoria das espécies, não é? A origem das espécies, a teoria da evolução. Também vemos por esta altura surgir o Manifesto Comunista. Entre 1842 a 1848 se consolidaram várias doutrinas comunistas. E nós vemos que Karl Marx, em 1844, traz isso a público. Também, por volta desta altura, vemos surgir o espiritismo moderno, as irmãs Fox, com as experiências das batidas na porta, que o Espírito de Profecia nos fala. Vemos surgir, por esta altura, Helena Petrova Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, amiga das irmãs Fox. E ela traz todo um conceito cheio de passagens bíblicas, mas espiritualista, e que rejeita a divindade como nós a vemos. Vemos surgirem as bases do movimento Nova Era, com Alice Bailey, e que diz que recebe mensagens do Al-Qul. Vemos surgir um pouco mais tarde, ela vai estabelecer as bases para um homem de quem vamos falar mais tarde, Aleister Crowley. Talvez poucos tenham ouvido falar dele, mas se ouvirem algumas das músicas e letras de Raul Seixas, vão encontrá-lo falando sobre Aleister Crowley. E nós vamos ver como isso está relacionado com a música, como tudo isso que está surgindo no quadro profético tem a ver com aquilo que escutamos hoje nas músicas. Ele é chamado o pai do movimento Nova Era e seguiu as bases de Madame Blavatsky e de Alice Bailey. Enfim, surgem uma série de coisas. Por volta desta altura, um pouco antes, surge Joseph Smith, dizendo que é profeta e que recebeu inspirações de Deus. Ele diz que recebeu visitação de anjos e que estes anjos lhe trouxeram mensagens de Deus. Visitação também de João Batista, enfim, algumas pessoas